Inclusive o convite aparece como Paulo Silva, não sou eu sou Paulo Silvio. De Barra de Piraí. E o tema é o arqueiro e a trave no olho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10. Então vamos nós conversarmos um pouco de algo que todos nós sabemos, todos nós sentimos, todos nós percebemos no outro, mas não em nós. E essa é a grande polêmica da nossa evolução. Olhamos para o próximo e esquecemos de nós mesmos. Só que quem evolui somos nós. Individualidade, não o outro é responsável pelo outro, Galileu aqui agora mesmo. Né? Então a necessidade que nós... Bom, essa passagem já está no próprio capítulo 10 das bem-aventuranças e que trata bem-aventurados que são misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Mas a gente vai fazer uma colocação antecipada aqui, de entrarmos nesse assunto, que tem tudo a ver com tudo, porque toda fala de Jesus não tem nada separado e isolado. Toda ela está num conjunto só, a nossa moralização. Só que tem várias nuances, várias formas, metáforas, para que a gente pudesse compreender com maior facilidade. E essa é uma delas, né? Da trave e do argueiro. Mas nós fomos convidados pelo centro lá do Alvorecer para que a gente fizesse a palestra lá de aniversário, e o tema lá foi regra áurea. Depois de a gente já ter estudado, até pego o livro que foi citado, que a gente deveria buscar o conhecimento, algo me preocupava, que eu queria assim um texto pequeno, que viesse de Emmanuel, de André Luiz, que para nós kardecistas, vamos dizer assim, são aqueles espíritos que estão conosco diariamente. Sem de maneira nenhuma querer dizer que os outros não estão, mas eles são para nós uma bandeira, vamos dizer assim, né? Um baluarte para nós. E como não existe nada por acaso nem de repente na nossa vida, existe sempre um propósito, e daquela pergunta 459, de ordinário são eles que nos dirigem, nós fomos, o Ivan Diniz, que vocês conhecem, me convidou, me solicitou, eu já estou à disposição dele há um bom tempo, para ajudá-lo no transporte, que o levasse a Rio das Flores para ele fazer uma palestra. Aí vocês não imaginam qual foi a felicidade de eu chegar lá e ver num quadro desse assim, escrito a piloto, o que eu vou ler para vocês. Como se ele dissesse assim, vai que você vai ver o que você quer. Entendeu? Como é que é? Quando se faz o bem, não é a pessoa a quem você fez é que vai ser, vamos dizer assim, beneficiado, não. Somos nós. Somos nós. Porque o bem atrai o bem. O positivo atrai o positivo, está aí na parte elétrica, né? E o negativo atrai o negativo. Então, a gente não tem como fugir. E quando nós chegamos, eu sentei e comecei a olhar para o quadro e falei, meu Deus, como é que é isso? É um texto pequeno, né? um ditadozinho de Emmanuel, que tem a ver com o que nós vamos estudar hoje. Vocês vão ver o gancho bonito que isso aqui tem na nossa introdução para a gente entender depois do resto. Nos dias de hoje, então em qualquer momento que nós lermos isso, ele está falando daquele dia que nós estamos lendo, hoje. Então se a gente ler daqui a 10 anos, é hoje. Nos dias de hoje, 3 pontinhos para dar uma advertência para nós, né? Os discípulos podem encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Vou repetir, hein? Os discípulos podem encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns, quer dizer, o nosso dia a dia, o nosso viver naturalmente uns com os outros, né? Com os registros de Jesus. Por que ele põe aqui com os registros de Jesus? Porque através dessa conotação que ele faz é uma advertência, que tudo nos nossos dias nós devemos pensar o que é que Jesus faria se estivesse no nosso lugar.
E nós, então, devemos fazê-lo como ele faria. Não é? Aí ele continua assim, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. O sacrifício de nós mesmos para o bem de todos. O argueiro e a trave no olho. Tem a ver, não? Quer dizer, isso serviu para a palestra, sabe qual? Lá que eu fiz no Grêmio, lá no Alvorecer. Fazei o próximo que gostaria que lhe fosse feito. A regra áurea. Que coisa maravilhosa, né, gente? Como que as coisas se encaixam, né, na vida, né? Os ensinamentos de Jesus chegam assim de uma maneira tão light, tão fácil, né? E nós achamos que é difícil seguir Jesus. Realmente é. É difícil, sim. Não é fácil. Por quê? Nós estamos presos a muitas situações da própria vida e esquecemos de olhar para essas situações com esse olhar do Cristo no dia a dia. O que Jesus faria? O que ele sempre fez? Confiou em Deus, no Pai, o Criador, e passou por tudo. Eu venci o mundo. E é dessa forma que nós precisamos fazer esse exercício. É lógico e evidente que jamais estamos aqui querendo dizer que nós seríamos um Jesus. Não, o contrário. É nas mínimas coisas de nossas vidas que nós precisamos fazer esse exercício. Né? É trabalhoso? Muito trabalhoso. Vocês querem ver? A gente começa, quando começamos a necessidade de estudar, né? E uma das coisas, nós conversamos ali entre teoria e prática, agora ali, nesse tempinho que nós conversamos ali foi sobre isso, que espírita quando se encontra e está a fim de conversar, aí é tempo, né? Qualquer tempinho é oportunidade de você estar comentando uma coisa que você viu, que você leu, que você aprendeu, mas que é do nosso dia a dia, aqui da frase nossa inicial, né? Então, a gente estava ali conversando sobre teoria e a prática, a experiência. A teoria valiosa, indiscutível. Mas ela só tem fundamentalmente execuções quando ela é colocada em prática. Porque se ela não for colocada em prática, ela continua nos livros. E assim é a doutrina espírita, assim é o Evangelho, assim é todos os ensinamentos de Jesus. Se eles ficarem no livro, aqui assim, ó, não adianta. Eles têm que entrar aqui e sair com o movimento para ação, o exercício desse conhecer. Então, eu estava lá na rua hoje, conversando com uma pessoa, e de repente eu vi dois irmãos meus que estavam parados fora da faixa de pedestre para atravessar a hora que fechasse lá. Aí eu ainda chamei, ei, peraí, não me ouviram e atravessaram com os carros parados, mas atravessaram no meio dos carros. Eu vou ser honesto para vocês, eu condenei aquilo, como espírita, como irmão, como pessoa. Agora o pior vem o resto. Saí dali, um pouquinho com pressa, entrei aqui naquela rua ali da loja 100, que vocês conhecem, para não dar aquela volta. Quando eu saí na rua da loja 100, para mim na Sicredi, que eu precisava ir lá, tem faixa de pedestre ali? Não tem, é lá perto da padaria que eu não passei por lá para dar a volta. Onde vocês acham que eu atravessei? Fora da faixa de pedestre. Quando eu acabei de atravessar, eu falei, meu Deus! Hábitos se tornam vícios que a gente precisa policiar em nós mesmos. Depois que eu atravessei, eu falei, caramba, eu vi o argueiro no olho deles e não estou vendo a trave no meu olho. Estou julgando. Qual de nós aqui que não faz isso? Alguém levanta o dedo aí? Ou fala igual aquilo que Jesus falou, né, para a turma que queria dar pedrada na mulher, né? Atire a primeira pedra daquele que não tiver pecado. Todo mundo juntou as trouxas e se mandou, né? E todo mundo fazia.
porque era a lei da época, e todo mundo tinha erros, porque não sabia compreender as leis de Deus ainda, por incompreensão, por imperfeição, das quais nós ainda as temos e muitas. Porque se nós não tivéssemos dessas imperfeições, nós não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações, estaríamos. Não tinha como, a não ser que fôssemos missionários. Mas nós não temos cara de missionário, nós temos cara de devedores. Nós não podemos também querer ser tão espertos a esse ponto, né? De achar que vai enganar quem? A lei de Deus? Aí dos homens está difícil, que dirá de lei de Deus? Como é que fica? Então não adianta, né? Então a gente tem que ser bem coerente e eu dei agora o meu testemunho do meu erro, da minha falha, do que nós fazemos quando vemos alguém atravessar fora da faixa. Que absurdo, aquela mãe com aquela criança lá ensinando a atravessar errado. Você vai lá e faz. Não faz com a criança, mas faz sozinho. Um idoso igual nós, né? Tem que ter cuidado, porque se der uma tropeçada e cair, o carro passa por cima. E é fácil nós tropeçarmos, né? Porque as pernas já estão meio bambas, já estão meio fraquinhas, né? Não está tão boa como antes. Mas, no entanto, o fazemos, né? A gente entrar no nosso assunto propriamente dito, que já estamos nele há muito tempo. Não tem nada fora. Houve uma conversa entre Tiago e Paulo no livro Paulo Estevão. Tiago diz assim para Paulo: a existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. Que maravilha, né? A existência humana está encarnado, é bem uma ascensão das trevas, do sofrimento, para a luz. Eu grifei a palavra para, que é essa palavra aqui que é de importância nessa primeira frase. Porque se tivesse aqui das trevas à luz, você desencarnou, você estava na luz. Você vai aonde? Eu vou para o Rio de Janeiro. Você saiu daqui, você ainda não chegou lá, você vai demorar. Quarta-feira da semana retrasada, eu entrei na Dutra às 14h20 e voltei lá da Polícia Rodoviária às 18h40. E nem no Rio eu fui. Como é que eu vi a luz? Se eu nem cheguei lá. Será que só o fato da gente sair da nossa existência terrena e desencarnarmos, nós já estamos na luz? E olha como é que ele continua. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, manchando de sombras coisas mais santas. Aí ia fazer, mas manchar de coisas santas? O que é tão santo para nós que a gente mancha todo dia? Tudo que nós já aprendemos, que nos moraliza e nós não fazemos uso. Então, todos os dias, nós manchamos as coisas santas. Então, está bem difícil para a gente chegar na luz só pelo fato de desencarnar, né? A gente nem precisa estar na questão, né, de desencarne, como se processa. E nós vamos ver aqui uma passagem muito interessante a respeito disso, que a gente vê que não é assim. Mas a grande preocupação de Jesus era justamente usar metáforas, palavras que naquela época eram usadas, mas que tinham muitos significados. Por exemplo, argueiro naquela época era uma palhazinha, um cisco, aí vai dando outros sinônimos, né? Qualquer coisinha que incomode a sua vista, eles diziam que era um argueiro. Enquanto que a trave já era algo grande. Para a gente ter uma ideia, a trave de um gol de campo de futebol, trave é aquela parte de cima. Vocês já viram o tamanhozão que é aquilo? A simbologia é essa, para nos dizer o tamanho que era a trave que tinha no nosso, e nós nos preocupando com o cisquinho do outro. Isso aí ele chamou de hipocrisia. A gente não reconhecer o que nos incomoda para nos desfazermos desses incômodos, dessas ilusões, e estamos mais preocupados em ver o que o outro faz.
Me lembro uma passagem, né, muito interessante, um casal, novos ainda, né, se uniram e foram morar num determinado lugar. E todo dia a mocinha lá, a jovem esposa, levantava, fazia o café, o marido sentava na mesa e olhava pela janela toda de vidro e ela via o varal de roupa da senhora vizinha do lado dela e via as roupas todas manchadas. Manchas, lembra que nós estamos falando de manchas? Nós lemos mancha aqui, não lembra? Manchas na roupa. Ela falava assim para o marido, pois é, como que aquela pessoa, aquela senhora, não é cuidadosa com as coisas, né? A roupa toda manchada, não lava direito, qualquer coisa, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O marido casadinho de novo é meu amor e a lua é maravilhosa, né, gente? Depois de 50 anos a coisa fica complicada, né? Mas ele não aguentou 50 não. Uma terceira ou na quarta vez que ela falou isso para ele, ele falou, ó, minha filha, é bom separar e ter cuidado, que quem está sujo é os vidros da nossa janela. Então ela estava vendo o quê? O argueiro lá no varal da dona, com um obstáculo tão grande na vista dela que ela não via que sujo eram os olhos dela, porque a vidraça que ela não limpava da própria casa, que era o espelho dela. Então, como é que são as coisas assim, né? Essas metáforas, essas comparações que a gente vai fazendo, que a pessoa vai pegando de uma maneira daquela que Jesus fez lá atrás por parábolas. Contava historinha. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Contava uma historinha, outra historinha. Porque nós éramos muito mais infantis do que ainda somos. Porque se a gente achar que nós somos muito adiantados, já está atrasado. Segundo Severino Celestino, que é um palestrante, ele tem na internet, ele fala hebraico, fala francês, fala inglês, fala um monte de coisa, em várias línguas. É estudioso da Bíblia pelo hebraico, natural, a Bíblia lá, escrita em hebraico. Ela foi escrita em hebraico, depois foi em grego, depois foi em romano, depois veio para as línguas latinas, né, que aí espalhou pelo mundo todo. Então, ele fala no final de uma das palestras dele assim, hoje descobrimos que já aprendemos muito, mas o que nos falta aprender é muito, muito mais valioso do que aquilo que nós achamos que sabemos. Aí a gente lembra de quem? Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei. É? Lá atrás na Grécia, né? Que coisa, né? Maravilhosa. As coisas vão tudo se encaixando, né? Isso é um quebra-cabeça que vai juntando as peças todas para a gente poder entender cada vez melhor. A passagem original disso aqui, que está em Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5, Jesus diz assim, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trava no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, disse Jesus, hipócritas. Não fez por menos. Aí diz assim, mas Jesus foi indelicado conosco, não foi? Quando ele escreve aqui hipócritas. Você fala, mas Jesus nos chamou de hipócritas. Mas como que poderia nós sermos chamados? Amorzinho, anjinhos, vocês estão errados, cuidado. O que ele disse para aquelas pessoas que ele curava? Para alguma delas, que não foi todas. Foi sua fé quem te curou. Vai, não peques mais, pois algo pior poderá lhe acontecer. Mas ele cura e depois fala isso, meu Deus. É, porque ele sabia que aquela pessoa ia cair de novo. Era um milagre. Ou será que Jesus não nos curou ainda? De nada? Será que não? Ou será que nós queremos aquela cura milagrosa de uma hora para outra, todas as nossas dores da nossa idade, da nossa convalescência natural, né, de passar pela vida que trazemos, né? Não é assim que é com a idadezinha mais avançada, os novos não. Mas não se iludam, não que vocês vão ficar também idosos, tá? Não ri de nós não, porque vocês vão chegar lá e vão ver como é que a coisa é. Aí, o que acontece? Tem as consequências naturais.
que nós continuamos nos erros. Somos curados, nos mostra o que é certo e o que é errado, e nós não fazemos. É a mesma coisa um professor no colégio dando aula. Quantos professoras ou professor tem aqui nessa sala? Deve ter muitos. Qual é a culpa que vocês têm de ensinar um aluno e ele não querer aprender? Quem vai ficar atrasado? É o professor ou o aluno? É o aluno, somos nós. A grande escola da vida é o planeta Terra. Que a gente vai aprender na teoria, aqui conversando, todos nós, outros estudando em casa, pela necessidade de aqui estarmos conversando pessoalmente, e colocarmos em prática. É difícil, não é fácil. Não vamos enganar ninguém não, porque não é fácil, é difícil. Porque aquilo que nós lemos, as ilusões da vida, nos levam muitas das vezes a fazermos coisas que depois nos arrependemos. E tem uma frase muito interessante, que eu acho que eu já devo ter dito aqui, né? Cuidado com as ilusões que não fazem parte de suas necessidades. Quantas coisas que nós já adquirimos que depois que conseguimos, vamos ver que aquilo não adiantou nada para nós. Foi algo que deixou encostado num canto, jogado fora, que não serviu para mais nada. A não ser aquele momento ilusório da vida. E é assim que acontece. Então, quando ele fala da hipocrisia, a gente teve até a vontade de saber, né, o sentido de palavra hipocrisia, né? Engano. A gente não pode se enganar. Não podemos nos iludir uns aos outros. Aí ele continua: hipócrita, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do vosso olho. O argueiro do olho do vosso irmão. Aí a gente vê alguns irmãos lá no passado, né, que a gente já ouvia isso várias vezes, quando pergunta assim: você quer conhecer o seu maior inimigo? Vocês gostariam de conhecer o maior inimigo de vocês? Sim ou não? Olhando o espelho. Somos nós mesmos. Tem espelho aí, gente? Bota um grandão aqui, para todo mundo olhar para ele. Aí nós vamos ver quem é o nosso inimigo, somos nós mesmos. Porque aqueles que se tornaram nossos inimigos, não foi por acaso, não foi à toa. Algo aconteceu lá atrás, pode ser um lá atrás dessa encarnação ou de outras passadas, né? Dos quais não os perdoamos, foi lido aqui agora mesmo, né? E agora as consequências vêm naturalmente com a lei de causa e efeito imutável, que é a lei divina. Você não tem como mudar isso. A lei é tão imutável como a própria física. Esse resultado você não pode mudar. Em lugar nenhum do mundo, mesmo que escreva de forma diferente, 2 e 2 não vai dar 5 nunca, nem 3, vai ser 4. Até que onde eu aprendi de matemática foi isso que eu aprendi. Não tem como ser diferente. Então não tem como a gente criar ilusões para nós, né? Achar, não, mas depois eu mudo. A gente ouve muito isso, né, das pessoas, de algumas pessoas, né? Quando conversa e tal, ou bota um obstáculo qualquer, mas é uma necessidade, fazemos uns esforços, né, para ver se a gente muda, se a gente compreende, se a gente calma. Essa palavra calma faz muito mal a muita gente, sabe? Quando fala com a pessoa, calma, a pessoa, que calma, o quê? Calma não resolve nada. Bom, se calma não resolve nada, ficar nervoso vai resolver? Não vai. Você vai perder a noção do tempo, do espaço, da sua condição de ser humano, de tudo que aprendeu de Jesus para ser aplicado no nosso dia a dia, 3 pontinhos, né? E aí a gente perde todas as razões. E aí a gente há essa necessidade desse trabalho. Mas eu não vou me humilhar. Nós falamos aqui agora mesmo. Aquele que for humilhado será, e o que for exalçado, Será. todos nós sabemos, que maravilha! Tem até um coral, que maravilha! Já viu quanto que já nós adiantamos? Perto da pessoa que nem sabe o que significa isso, que nós já sabemos. Só o saber já vai dar um salto para nós. Agora, o exercício de aplicação disso não é fácil.
né? Não é fácil, porque muitas das vezes, nesses encontros e desencontros que nós temos para agirmos dessa forma, ele está inserido em muitas histórias do passado, em muitos acontecimentos do passado, que eles acabam acarretando um certo conflito entre nós todos. E a gente tem essa dificuldade de exercermos reconhecer que temos uma trave no nosso olho, que nós precisamos cuidar. É a mesma coisa que Jesus dissesse para nós, que eu vou dizer de uma maneira bem prática, né? Cuida da sua vida e o quê? Todos sabemos, mas a gente se preocupa em cuidar dos outros e esquecemos da nossa. Você viu como é que fulana está hoje, menina? Olha lá, coitada, tá acabada, cheia de prega, mas não sei o que, não é isso? Mas não sabe a vida que a coitada está levando, porque ela está segurando sozinha aquilo tudo, que é problema dela, não é nosso, mas nós estamos preocupados com o rosto dela. Aproveitando a oportunidade, deixa eu falar um negócio para vocês, que vocês vão levar um susto. O Raul Dutra, como é que é? Haroldo Dutra, um podcast, estava conversando e falou assim, certa vez, encontrei com o Chico lá em Uberaba. Aí o Chico me contou assim, meu filho, chegou uma moça aqui, mais linda. O Chico falar que é linda mesmo, né? Ele é amoroso, né? Mas era linda, o que você pode, meu filho, imaginar de uma mulher com um corpo escultural, a pele, o rosto, o formato de rosto, tudo dela era lindo, lindo, lindo. Mas quando eu vi o espírito, era um nariz de bruxa. Nariz de bruxa. Nós nos escondemos nesses corpos. Deu para entender, gente? Em contrapartida, aquela que nós brincamos, cheia de preguinhas, bem acabadinha, é Madre Teresa de Calcutá. Espírito iluminado, bonito, resplandecente, que onde que ela chega, ela atrai as pessoas com energia amorosa, de tranquilidade, de paz, de harmonia, de caridade para com todos nós. Então a grande ilusão nossa ainda é na vida material. Tanto é que vocês veem que é tão forte que ele usa uma metáfora de coisas materiais, de argueiro, que é cisco, que é uma palha, e uma trave, que é uma madeira, tudo material, para nos despertar espiritualmente, porque nós precisamos ser bonitos espiritualmente e não fisicamente. Mas do que nós estamos preocupados? Com a nossa beleza. Mas diz o ditado popular que beleza não põe mesa, né? E nem paga a conta. Então não adianta. E quando fala de hipocrisia, que a gente acha que Jesus foi muito forte, né, com aquilo que ele confirma, a gente vê, diz ele, sim, sim, não, não. A vida é assim. Mas você pode dizer sim, ofendendo uma pessoa. Como você pode dizer não, amorosamente, a pessoa fica feliz de você ter dito não. Depende de como nós vamos aplicar o sim e o não. Porque nós tomamos por base que o não já é uma negatividade. Não gosta de mim, não é nada disso. Vamos pensar no contexto todo, estudar, analisar, mas por que você disse não? Aí você explica. Por isso, é legal, pronto, mudou tudo. Aí você fala sim, tem hora que o sim é não e tem hora que o não é sim, né? Isso até tem um nome que eu me esqueço no momento, no cachorro, não jogaram isso pra cá agora, falhou. Tem um nome. Pode ser que a gente lembre até o final. Mas então a gente vê essas colocações de Jesus para nos chamar a atenção para esses fatos. Para a gente sair dessa nossa rotina de ilusões da vida, né? Porque são tremendas ilusões. Um carro mais bonito, uma casa mais bonita, cheio de trave nos olhos, para olhar o próximo. Até com a casa que ele tem, julgado o outro.
Mas o que importa não é a casa, o que importa é o morador da casa, como nós espíritos. O importante aqui não é o corpito bonitinho que a gente tem, a nossa beleza espiritual. E o que nós estamos preocupados? Sempre para esse lado, né, do julgamento, de analisar sempre de uma maneira negativa todas as coisas da nossa vida. E ele continua aqui fazendo a explanação sobre essa passagem e diz assim: uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transformar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faz? Será que a gente pensa aí? A gente só é igual aquilo que eu fiz, né? Eu não contei a história dos meus 2 irmãos? Eu condenei e fiz a mesma coisa. É isso que ele nos convida, a gente não fazer o julgamento. Ou talvez ele, como meus irmãos, nós temos liberdade para isso, é chegar perto e falar: olha, cuidado que não está legal isso, viu? Porque, ó, é complicado isso que está aí. Passar fora da faixa, depois dar um probleminha, fica complicado. Mas eu tenho moral para falar alguma coisa para ele? Mas não tem nada, eu vou botar minha viola no saco, ficar bem quietinho, não vou cantar nada. Eu fiz a mesma coisa depois. Qual de nós que não faz, né? Nós podemos fazer 99 vezes, mas uma a gente faz errado. Uma a gente faz, porque não existe perfeição para nós. Mas justamente por nós compreendermos e aceitarmos que não existe perfeição para nós, é uma maneira de nós não olharmos o argueiro no olho do outro, porque nós estamos no mesmo time, no mesmo barco, na mesma situação, lutando para nos aperfeiçoarmos de todas as formas possíveis, que comporte até a nossa capacidade evolutiva de um modo geral, não é cultural não, gente, evolutiva de um modo geral. Só para vocês fazerem um parênteses aqui, ontem eu fui no médico psiquiatra em Valença, por sinal muito bom, que na nossa conversa foi indo, no final da nossa conversa ele perguntou assim: o senhor é médio de psicofonia, psicografia? O senhor é médio de quê? Eu sou da paz, faz isso, faz aquilo. Eu falei: não faço nada disso não. Eu costumo fazer umas palestras lá para o pessoal que tem paciência de me ouvir, quando me chamam e tal. Mas eu tenho até dificuldade, porque a minha cultura é muito pouca. Nessa encarnação minha, a minha cultura foi muito pouca. Ele falou: você que pensa, sua cultura não é da agora, é lá de trás. Isso um médico psiquiatra. Depois ele abriu o jogo, ele era espírita também. Né? Então, que maravilha, né, gente? E ainda fiquei muito vaidoso mesmo, que a vaidade fala em qualquer um de nós que a gente não tem essa evolução, né, de Jesus, nem de falar, você que diz, né? Ele fala assim: o senhor está muito bem acompanhado. E eu fico feliz por saber que eu estou bem acompanhado, porque é isso que eu desejo para mim, que eu seja bem acompanhado mesmo, e estou pulando 30 buraquinhos para ver se eu mantenho isso, né? Porque a gente sabe, de ordinário, estão vendo que nos dirige, nós não falamos isso no início? Nós estamos encaixando as peças todas, vocês estão vendo? Fatos reais do dia a dia, que nós lemos no início, né? As coisas santas do nosso dia a dia. Aquilo foi uma coisa santa a nossa conversa. Nós não vamos entrar nos detalhes da nossa conversa, que foi 1 hora de consulta e a gente conversando sobre muita coisa. Então a gente vê como é que as coisas vão acontecendo na nossa vida, para a gente despertar para todas essas colocações. Nós temos um livro muito interessante, que eu acho que nem todas as pessoas conhecem, ou não estudaram. Vocês já estudaram o livro Céu e Inferno? Já li. Maravilhoso, né? Então, vejam só. No capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, a gente começa a adentrar num capítulo que é Espíritos em condição mediana, ou seja, espíritos que têm condições evolutivas medianas que desencarnam. Quem seriam esses, hein? Na maioria, nós, né? Medianos, né? Nós não estamos tão lá embaixo, mas também não estamos muito acima, não. Assim, né? Vamos dizer assim, na raspa, né? Ali quase vai, não vai, passa, não passa. Aí. Então, foi
Joseph Bré. Um homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Era um senhor, já de uma certa idade, que desencarnou, e a neta queria invocá-lo para conversar com ele, para saber como é que foi o desencarne dele. E ela consegue ter a conversa com ele. Isso é lá no tempo da codificação, né? Então, isso foi, ele morreu em 1840, sendo invocado em 1862, 22 anos depois, né? Aí a menina pergunta assim para ele: querido avô, poderia o senhor narrar como se encontra entre os espíritos, dando alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Olha, até a neta é iluminada em saber fazer a pergunta, né, gente? Porque podia perguntar uma perguntinha bobinha qualquer, né? Mas olha onde é a profundidade. Aí ele diz assim: tudo o que quiseres, minha querida filha. Já não tem ela como neta, já tem como filha. Expio a minha falta de fé. Então lá, ele estava sofrendo algumas consequências por aquilo que muitos de nós ainda está tendo pouca. Fé. Fé é confiança. Né? Fé é confiança, não é só palavra não, é confiança, é confiar. Mas a bondade de Deus é grande e Ele leva em conta as circunstâncias. É interessante assim, se a nossa fé falha numa hora de um sofrimento muito grande que a gente esteja passando, Deus compreende. Deus compreende. E Deus jamais se sentirá ofendido por nada, porque Ele não se ofende com nada. Ele nunca será ofendido. Mas a nossa falta de fé pode esmorecer em nós uma tranquilidade, uma paz, mas Ele não deixa que isso aconteça. É uma circunstância da qual a gente ainda não está tão preparado para passar e a gente esmorece. Ele vem e nos consola. Então ele continua: sofro, mas não como poderia supor, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. Aí a coisa fica pesada, não fica? Não ter aproveitado bem o meu tempo na terra. Aí a gente volta, né, naquela conversa já de meio da nossa fala, quando a gente está muito mais preocupado com as coisas do mundo material do que com o mundo moral, que é o espiritual. Então nós perdemos tempo. Não é que a gente vai deixar de viver a vida material, não. Nós estamos aqui para viver essa vida, com todos os problemas e alegrias e tristezas que ela nos proporciona. Porque é aqui, através dessa que nós lemos no início, que é a nossa trajetória para a luz, não é? Então, é necessário, mas bem confiante, não podemos desconfiar, né? Ela pergunta assim: como não empregou bem? O Senhor sempre foi um homem honesto, que nós somos, né? Nós somos. Vocês vão ver o que é que vem aí, hein? Ó, fecha a porta, senão eles vão sair todo mundo correndo. Diz assim: sim, do ponto de vista dos homens. Mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Já que desejo instruir-se, querida filha, vou esforçar-me por mostrar-te a diferença. Entre vós, os homens são considerados honestos quando respeitam as leis do seu país. Respeito elástico, que vai e vem, né, gente? Elástico é isso, né? Puxa, encolhe, estica, né? Será que está acontecendo isso? Puxa, encolhe, estica. Não está, não, né? Para muitos, quando não fazem mal ao próximo, dele tirando algo de forma intencional. Nada disso acontece. Mas do próximo tomam, de forma frequente e inescrupulosa, a honra, a felicidade, desde que a lei ou a opinião pública não lhe alcance a conduta hipócrita e culpada.
A palavra hipócrita, de novo aí. Em podendo gravar em suas lápides uma longa lista de virtudes que lhes são atribuídas, eles acreditam haver pago suas dívidas para com a humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus, não basta haver desobedecido às leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não transgredir as leis divinas. Aí a gente lendo isso aqui, estudando em grupo, a gente falando, mas aí como é que a gente vai poder entender que a gente, respeitando a lei dos homens, nós respeitamos as leis divinas, em primeiro lugar? Porque todas as vezes que nós transgredirmos as leis dos homens, antes de transgredirmos as leis dos homens, nós transgredimos as leis de Deus em primeiro lugar. Aí vocês vão perguntar, mas seu Paulo, o senhor ficou doido, como é que nós vamos saber o que está errado e o que está certo? A própria palavra está dizendo. Isso que você está fazendo está certo? Não. Então já transgrediu. Isso está errado? Está. Você já transgrediu. A de Deus primeiro, para depois você transgredir a dos homens. Você vem com um carro, não tem lugar para você parar. Você olha aqui, olha ali, não tem lugar, mas tem uma esquina cheia de risco amarelo que você não pode parar. Mas você vai parar pouquinho. Não, é só 5 minutos. Ainda quer subornar o guarda depois, né? Aí para o carro ali, vai, faz o que ele quer, o outro está pagando atrás de você. O cara está cobrando dele. Você vai sair dali e vai embora fresquinho. Ih, mas aquele cara é gente boa pra caramba, ele é caridoso, ele dá cesta básica no centro, e ele dá passe, ele faz isso, ele faz aquilo. E é. Não é que a cesta básica não tem resultado, não é que o passe não tem resultado, não é isso que nós estamos falando. Porque quando nós estivermos fazendo o bem é o bem, acabou, está definido. O próprio bem por si só é bem. Agora, e as atitudes? Nós, no nosso dia a dia, do que nós entramos e começamos a falar, fazemos as coisas do nosso dia a dia, pontinho, pontinho, como coisas santas, as coisas de Jesus, que Jesus nos ensinou, que são as leis divinas. Isso aí nós colocamos uma situação só. Mas se nós sairmos e ficarmos 12 horas, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, num lugar só, parado, em qualquer cidade, nem em Barra do Piraí não, do Brasil inteiro, nós vamos ver milhares de infrações às leis divinas. E quando nós as infringimos em movimento no trânsito, há o acidente. E que muitas das vezes gastamos dinheiro para pagar um advogado para provar que nós estamos certos, sendo que nós estávamos errados. Mas nós podemos. Isso chama o quê? Hipocrisia. É difícil? Não é fácil, mas não é impossível. Quando começamos a descobrir. Imagine se nós, igual meu netinho lá, quase 2 anos, eu falar para ele assim, ó, não adianta, meu filho, estudar, ser médico, é difícil pra caramba, não perca seu tempo que você não vai chegar lá. Ele vai ser o que na vida? Nada. Agora se eu falar para ele, não, meu filho, vai em frente, nós estamos juntos, tal. Se escorregar, levanta e continua correndo, que a vida continua. Ele vai chegar, como tantos chegaram e outros vão chegar. Agora, se nós acharmos, né, que dentro do que nós estamos propondo para nós raciocinarmos, achar que é muito difícil, nós vamos continuar no mesmo lugar. Mas só que nós vamos fazer aos poucos. Nós começamos a ver menos argueiros nos nossos irmãos, já começamos a amar um mais, e aí deixamos de olhar com maldade para ele, e começamos a imaginar, puxa, depois que eu tive contato com ele ou com ela, né, tanto faz, é que eu fui ver como que ele é gente boa, né? Eu tinha uma má impressão dele. Não acontece não, gente. Será que é só comigo? Aí depois que você conhece a pessoa, lida com ela, você fala, meu Deus, que maravilha, que pessoa. Mas ele tem o defeito dele como nós temos os nossos. Se você respeitar os dele, ele respeitar o seu,
A vida a dois de casamento, aquilo que diz que o que Deus uniu, o homem não separa, é isso aí. O amor não é feito de pipoca que colher, não. É feito de muitos problemas sérios, dos quais a gente tem que vencer junto, batalhando, caindo, levantando, de mão dada, um ajudando o outro, e vamos em frente, que tudo se resolve. Mas o que nós fazemos? Nós primeiro vemos o argueiro e o condenamos. Sendo que a maneira que nós olhamos é tão obtusa, é tão pobre, é tão pequena, que a gente não consegue ver grandeza no outro. Nós achamos que nós somos melhores, né? Até fica naquele chavão, né? Que a gente sabe que isso aí é coisa que já passou, né? Farinha pouco? Como é que a gente sabe disso? Porque a gente fez isso a vida inteira. Está gravado no nosso inconsciente. Que é assim que a gente deve viver, que até do Gerson, né? Que depois ele ficou triste, né? Porque ele não fez aquilo por maldade e acabou virando, né? Como é que era mesmo do Gerson? Eu acho que levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo. Como é que é isso? Não pode. É transgressão das leis divinas. Quer dizer, então o dia a dia nosso é o nosso estar presente um perto do outro. Mas o que é? Vocês já viram? A gente, acontece assim. Espírita, quando entra num meio que não é espírita, de amigos, né? Quem tem amigos de todas as religiões. Ainda bem que temos, né? E começamos a falar de umas coisas mais moralistas, mais sérias. Um vira para o outro assim, e já vem ele com essas conversas, já viu? Já vem ele com essas conversas. Que a pessoa não está afim de ouvir aquilo, né? Então aí fica difícil. Mas nem por isso deixam de ser nossos amigos. Não deixam de ser nossos amigos. Eu vou contar um fato familiar. Eu não gosto de contar da vida dos outros, porque eu não sei da vida dos outros. Agora da minha eu sei, né? Eu me dou esse direito, né? De saber muito bem da minha vida. A gente passou por dificuldade, né, de saúde com a minha esposa durante um bom tempo e ela terminou num home care dentro de casa. A gente pedia a Deus misericórdia deixando por conta dele, até que ele convidou ela a viajar, embora e descansar. E a pessoa que ficava ao lado da minha esposa, enquanto eu fazia uma reunião online todas as terças-feiras, a única casa espírita que eu venho a terça-feira é de vocês aqui dela. Que eu tenho uma reunião que está acontecendo, eu não estou participando dela. É uma vizinha cujo casal é pastor e ela também faz parte da igreja evangélica, e ela ficava com a minha esposa no quarto ouvindo eu falar de espiritismo. Não julguei para não ser julgado, né? E um dia que eu fiz aniversário, logo a seguir, eu desencarne dela um ano depois, e a minha filha, meu filho e a minha nora, vamos fazer, os seus tios, os seus irmãos e sobrinhos virem aqui e tal, só de casa. Aí eu falei com eles, a única pessoa estranha que eu vou convidar, estranha, que eu quero dizer que não é parente consanguíneo, tá? Vou deixar bem claro, falando devagarzinho, consanguíneo, porque espiritual eles devem ser, com toda certeza. Vai ser fulano e fulana, que é parente meio um com o outro. Aí eu os convidei, eles chegaram, já está todo mundo lá, e aí quando eles chegaram, eu falei para a parentada para dar uma atenção, dar uma obediência, né? Apesar de eu ser o anfitrião e eu estar pagando tudo, eu podia fazer o que eu quisesse, assim eu achava, mas não é bem assim, tem que respeitar os outros. Aí eu falei, olha, esse casal, eu os convidei, que são meus amigos de verdade. Imagina o que a senhora falou, a esposa do pastor. Não, senhor, eu não sou amigo do senhor, não. Eu faço parte da sua família. Memória? Hein? Emocionante. Só para vocês se emocionarem mais ainda, eu tenho uma mangueira lá, bem grande, de manga espada. Está muito ruimzinha assim, ó. Maritaca está destruindo as minhas mangas todas. Deixa elas comerem, elas precisam. Mas eu cheguei lá e tinha uma sozinha, bonita, mais bonita. Eu olhava para aquela manga e falei, puxa, que manga bonita. E a minha esposa gostava muito, eu colhia uma dessas assim, mais grandonas, bonitas, para levar para ela. A fulana gostava disso. Vocês sabem o que vem imediatamente, de ordinário são eles que nos dirigem? Dá para fulana.
das coisas do pastor. Ela, né? Dá pra fulano. Ela não enche chupa a manga dela, estava no mundo espiritual. Apanhei a manga, tem um lugarzinho de apanhar, uma vasilha, apanhei, botei no saquinho. Nós não conseguimos conversar, eu com ela, com a dona para quem eu dei a manga. Que ela percebeu, ela, sendo evangélica, ela percebeu. Eu sei, seu Paulo, quem está me dando. Não é? É isso aí. Acredite se quiser. Se tiverem dúvida, eu chamo ela aí para dar o testemunho e ela dá, porque eles gostam de dar testemunho, né? Do Espírito Santo, né? Mas esse não era o Espírito não, era o Espírito Wanda mesmo, que era o nome da minha esposa. Então vocês veem só o que é a gente julgar a vida, julgar as pessoas, ver defeito nos outros, ainda mais de religiões diferentes, que têm atitude diferente da nossa. Não vou ser hipócrita com vocês não, com quantas coisas que a gente não concorda que eles fazem. Mas eles fazem porque é isso que eles compreendem e nós precisamos compreendê-los. Edivaldo conta uma certa história, as coisas vão se encaixando, né? Gostoso é isso, né? E a gente vai lembrando, né? A fogueira vai acendendo. Edivaldo conta que abriu lá uma casinha de festa, um barzinho, um negócio perto lá da mansão do caminho, né? E que ia fazer barulho e tal, isso que ele ficou assim meio entristecido e tal, e mentalmente ele conversou, me parece, não sei se foi com Viana de Carvalho, com um dos amigos espirituais dele, sobre aquela situação, né, que ia ter um ambiente diferente ali, né? Aí aquele espírito a quem ele conversa com ele, vira para ele e diz assim, o que você prefere? Isso aí é uma casa de prostituição? Então, o que é que nós aprendemos com isso? Não vá com tanta sede ao pote. Pense bastante. Porque se isso aí você acha que não é bom, existem coisas piores. Mas nós não pensamos assim. Nós pensamos que o pior é aquilo que nós estamos vendo no momento. E aí o que é que nós fazemos? Estamos vendo o argueiro no olho do outro através da nossa trave, do nosso olho, que está muito mais fechado do que aquilo que realmente está se vendo, e está se compreendendo. Então é muito interessante, né, que a gente tem aí, né, como uma das normas, vamos dizer assim, né, dos encaminhamentos, né, do Consolador, a doutrina prometida, o Consolador prometido, e aí a gente fica só olhando a doutrina espírita como consolador, consoladora. Mas além dela nos consolar, tem algo muito importante da doutrina espírita, que é a doutrina da transformação. Do homem velho, um homem novo. Aquilo que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco, e é ele que afirma isso, né? Quando ele fala, né? Antes eu pensava como um homem velho, hoje eu penso como um homem novo, quer dizer, se renovou, se transformou. Fisicamente não, porque no final, quando Paulo começa a escrever as cartas que ele manda para toda a região, ele já não saía nem mais do lugar, porque ele já estava combalido com a saúde, quase desencarnando. E quem ficava ao lado dele, ajudando e dizendo a ele o que escrever, era Estevão, aquele que ele mandou apedrejar e matar, que era o irmão da noiva dele, que é o livro Paulo Estevão. Então, que coisa maravilhosa que são essas coisas que a gente vai aprendendo, vai vendo, vai juntando quebra-cabeça e vemos a transformação que acontece na nossa cabeça, a analisarmos e vermos o julgamento que esses espíritos, muito superiores a nós, nos fala de uma maneira muito tranquila, muito do dia a dia, dos fatos da vida, e nós precisamos estar ligados naquilo que a gente ouve de uma pessoa. De repente a pessoa chega perto da gente, conversando, falando sobre qualquer coisa, joga uma palavra para a gente, peraí, o que significa isso? Né? Onde eu vou levar isso para a minha vida dessa palavra? Você vai ver que tem muita coisa boa naquela palavra. É igual quando diz ali, que a nossa existência humana é a extensão das trevas para a luz, e não a luz, é para. Você chegar lá, você vai ter que passar pela existência humana.
E na existência humana nós vamos passar por todo esse caminho tortuoso. Jamais existirá reta sem buraco. Toda a nossa trajetória é tortuosa. É caminho íngreme, é difícil, é do escorregar, cair e levantar. E assim vai ser sempre. E Jesus deu um testemunho dele. Quantas vezes ele caiu carregando a cruz? Sem necessidade de carregar? Foram poucas vezes? E o que ele sofreu? Foi pouco que ele sofreu? E nós reclamamos de qualquer coisinha, gente. Está com dorzinha no ombro, tem que tirar uma licença médica de uns 3 dias para não trabalhar, porque meu braço está doendo. Aí depois, tira 3 dias, volta para trabalhar, daqui a pouco está doendo os 2. Se tirar uma licença de 6 dias para os 2, aí começa depois a doer a perna. E começa a doer tudo. Porque você não valoriza a vida, você não valoriza o sofrimento como um crescimento. Que se você for para lá até com a dorzinha de cabeça ou qualquer coisa, o fazer as suas obrigações da vida, você acaba se esquecendo daquilo, aquilo passa, e depois que você vai ver, eu estava com dor de cabeça. Você não tinha, você achava que tinha. Que foi uma noite mal dormida, uma perturbação qualquer que você teve, uma recordação do passado, alguma coisa, uma palavra maldita que você falou, ou uma palavra mal ouvida que você ouviu, e você não soube digerir aquilo ali, igual pegar um limão, em vez de chupar o limão, fazer uma limonada, as palavras mórbidas a gente recebeu, faça a limonada delas e deixa a vida levar, vai embora, não esquenta com isso, porque não vai mudar. Então, que saibamos tirar a trave do nosso olho, para ver que no olho do outro tem um cisquinho muito, mas muito menor do que o nosso. Que Jesus nos abençoe. Paulo, por gentileza, se poder fazer a prece de encerramento.